Curitiba, dia 5 de maio de 2015, está no ar o 50º programa Em Busca de Sentido. Tudo bem com vocês, gente? Que momento maravilhoso! Chegamos ao programa 50. E, além de hoje ser muito cabalístico, 5 do 5, do 15, programa 50, hoje tem algo que é mais fenomenal que isso, pelo menos pra mim. É muito mais fenomenal. Eu falei que a gente estaria em festa hoje também. Por quê? Mas Jota, o programa passado foi de 1 ano. Mas esse programa tem outro aniversariante. E esse aniversariante sou eu! Sou eu, estou fazendo 31 anos, gente. 31 anos primaveras. Estou aqui e hoje eu vou... Vocês vão perceber, hoje eu vou aqui destilar minha sabedoria, tudo aquilo que eu aprendi em 31 anos de vida, que não é muita coisa, mas tá valendo. Mas então, gente, antes que eu comece a falar demais, vamos para as saudações, porque eu tô ficando velho e já não tenho mais tanta energia para fazer programa longo. Então vai, gente. Vai vinheta e segue o programa. Então vamos lá para as saudações. Estou aqui em posse da famosa caderneta. Vamos lá então, gente. Hoje tem gente pra caramba, ó. É muita gente, mas vamos lá. No dia do meu aniversário, eu gostaria de mandar saudações para Pedro Guilherme Costa, Gisela Lamarca, Renato Matias, Flávio Souza, Fábio Pérez, Ana Júlia Galvão, Michele Sampaio, Cristina Rodrigues, Adane Barbato, Letícia Barbano, Marcela Contador, Marjorie Strogali, Larissa Pontes, Noslen Borges, Luísa Varela, Sérgio de Souza do Camponês, vocês já sabem, Mariana Hoffman, Leandro Fonseca, Fábio Lunardi, Caio Carvalho, Valbitar, Maria Cardoso, Maria Cosali, Júlia Stephanie Silva, Paula Caroline, Alberto da Silva Braga. Queria mandar um beijo também para Ana Cláudia Tabi, Camila Marques, um beijo para você, Joverte Gorati, Melissa Werner, Michael Faraday, Cíntia Tonani, Matheus Shimunek, Duda Lidiane e o João Paulo lá de Recife, bonito nome. E também um abraço para meus amigos aqui de Curitiba, para o Chico e para o William. E é isso! E queria agradecer, claro, minha mãe e meu pai por ter me feito muito obrigado, pais, né, nesse dia de aniversário. Então, o que a gente vai ter hoje no programa, depois dessas saudações? Hoje eu vou falar um tema só, que é sobre ciclos de vida e objetivos, metas que nós precisamos ter. E hoje parece que o programa vai ser um pouquinho menor, tá? Vamos ver se eu consigo, né? É o plano fazer programa de 15 minutos. Não consegui até agora, quem sabe hoje eu consiga. Tá bom? Então hoje eu vou falar sobre isso. O estudo de caracterologia vai vir no programa 51, né? Uma boa ideia. E o leitura comentada volta também no programa 51. Então vai vinheta e eu já volto. Então, meus caros, o que eu gostaria de falar hoje para vocês? Eu tô aí no dia do meu aniversário, realmente hoje, 5 de maio, é meu aniversário, e eu tô meio reflexivo sobre alguns assuntos e gostaria de dividir com vocês. O que eu quero falar hoje? Sobre ciclos, né? Sobre, de certa forma, fases da vida de um ser humano. A gente sempre precisou de fases, a gente sempre precisou de alguns tipos de marcas na nossa vida, porque senão o ser humano ficava perdido. Um exemplo clássico, né, de marcas que o ser humano passa é o quê? É o ano novo, né, o aniversário. São marcas, de certa forma, exteriores, que meio que são colocadas para nós e proporcionam, muitas vezes, reflexões, planos e faz com que a gente consiga já ter alguns limites. Por que é importante essas marcas na nossa vida? Porque quando a gente delimita algumas coisas, né, quando a gente divide a nossa vida em meses, em semanas, em fases, né? Mas quando a gente delimita a nossa vida, fica mais claro e fica mais fácil de mesurar as coisas, né? Um exemplo clássico, como eu disse aqui, o Ano Novo. Ano Novo sempre chega no final do ano, tem aquele momento que você fica olhando para o horizonte, né, com algum champanhe na mão, ou sem champanhe, e fica pensando, pô, o que aconteceu esse ano? Mais um ano que terminou. O que eu vou fazer para o futuro? Então, querendo ou não, a gente faz isso com muita frequência.
né, quando temos essas marcas claras. Então é muito claro que fechando um ciclo, um ano, vamos dizer assim, no ano novo, isso proporcione essa reflexão. O aniversário é a mesma coisa. Eu estou hoje aqui no dia 5 de maio, é claro que eu estou aqui revendo tudo que aconteceu nesse ano, né? Muita gente me escreve, fala parabéns Jota, que tenha mais um ano maravilhoso, ou seja, todo mundo de certa forma entende que é um ciclo, né? Tem até um amigo meu que foi fazer um aniversário e ele falou, venha comemorar o meu ano novo. E de certa forma é exatamente isso, é um ano novo para mim e é um momento hoje para mim de refletir sobre o que aconteceu. Porém a gente tem essas marcas, esses ciclos externos, ou então vamos dizer assim, os ciclos mais claros. Mas o ser humano também, ele precisa de ciclos que não são tão claros, mas ele precisa de certos ciclos. Como assim, Jota? A divisão do ser humano em fases da vida são ciclos que acontecem, mas não são definidos ali pelo relógio, pelo dia. Né? Temos aí um limite, mas tudo isso é muito volúvel. Né? Então, ou seja, criança, quando que o indivíduo muda de criança para adolescente? De adolescente para jovem, de jovem para adulto, de adulto para idoso? A gente pode dividir em datas, em idades, mas necessariamente não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente dividir tão fixamente assim, né? De tal idade até tal idade, né? Muda de fase. Mas você percebe que, além então desses marcos externos e muito claros, em que todo mundo passa, que é aniversário, ano novo, né? Os mais marcantes, assim, os mais fáceis, os mais visíveis, a gente também tem necessidade de cumprir os nossos marcos pessoais, que são o quê? Esses marcos, passar de uma fase para outra. E por que é importante isso? Porque quando a gente consegue ver, olhar para trás, né? Faz um esforço aí. Se você olhar para trás, lembra quando você se deu conta de que você não era mais criança? Como é que você percebeu isso? Teve uma mudança de comportamento. Teve uma mudança de postura. Né? Você mudou de fase. Já não é mais aquela criança. Já virou um adolescente. Com o que? As crises do adolescente. Quando foi que você mudou de adolescente para jovem? Quando que você percebeu que a adolescência ficou para trás? Quando você parou de ouvir rock? Quando você parou de pintar o seu olho de preto? Ou quando você parou de fazer birra com a sua mãe? Quando que foi essa mudança do adolescente para o jovem? Ou então, quando que foi que você mudou de jovem para adulto? É necessário que, se a gente nunca olhou para isso, é necessário que a gente olhe. Por quê? Porque quando a gente percebe as mudanças de comportamento e a gente consegue medir e deixar claro a nossa biografia, essas fases da nossa biografia, fica mais claro para a gente também qual que é a próxima fase que a gente quer realizar. Qual que é o próximo passo? Como é que eu chego no próximo passo? Né? Por quê? Porque se a gente não sabe o que aconteceu antes, como que foi o processo de mudança, a gente não vai conseguir reconhecer quando o processo de mudança vai vir. E a gente também não consegue aceitar, também a gente tem que ter essa visão, né? A gente também não consegue aceitar, às vezes, a próxima fase da vida. Às vezes a pessoa está lá adulto, já está ficando, já tá ficando ali meia idade, como dizem, já está ficando mais velho e tem uma dificuldade de aceitar que a vida mudou. Ou então o sujeito, eu atendo bastante paciente assim, o sujeito que não é mais jovem, né? Não dá mais para sair, encher a cara, não dá, você casou, você tem uma família, ou não casou, você tem outras responsabilidades, não tem mais a mesma energia para fazer isso. E às vezes a pessoa fica lá naquele conflito, eu não quero passar de fase, né? Eu quero continuar na fase que eu tô, mas a vida já está te empurrando para a próxima, vamos dizer assim. Então o que acontece é necessário a gente rever as fases que a gente passou para poder se preparar para a próxima mudança, seja ela voluntária ou não. Por isso que ciclos na vida é muito importante. Principalmente, esses ciclos são muito importantes, a gente prestar atenção neles, porque estamos numa sociedade que não tem mais ciclos definidos. Antigamente, eu já até falei isso em algum programa aqui do Mistério de Sentido, né? São tantos, eu já estou meio velho, já nem lembro qual. Eu já falei aqui sobre ritos de passagem. E, brevemente, o que eu posso dizer? Não existe mais rito de passagem na nossa sociedade. Antigamente, era meio claro os ritos de passagem, né? Ficaram alguns resquícios, vamos dizer assim, o rito de passagem aos 15 anos.
Antigamente, 15 anos era o momento em que a família apresentava a menina para a sociedade. A partir dos 15 anos ela podia frequentar a sociedade. Hoje em dia, a menina já foi apresentada, ela já frequenta a sociedade muito mais que os pais, quando chega o momento da festa de 15 anos. Então a festa de 15 anos vira um marco, mas não tem essa importância de rito de passagem. Outro exemplo é o casamento. Antigamente as pessoas casavam mais cedo, né? Se isso é bom, isso é ruim, pessoalmente, vamos dizer, é muito variável, né? Mas, querendo ou não, criava-se um rito de passagem. E as famílias educavam as pessoas para chegar nesse momento, não, você tem que casar, você vai casar, né? Hoje em dia, você pode casar, você pode se ajuntar, você pode não casar nunca, né? Ou seja, também se perdeu esse rito de passagem. Ou então, esse rito de passagem, ele só acontece quando as pessoas querem, né? Então, hoje em dia tem isso. Os ritos de passagem se perderam, né? Não é mais a sociedade, a família que imprime os ritos de passagem, é o indivíduo. Só que acontece o quê? O indivíduo às vezes não tem força para fazer isso. A gente não tem força, a gente tem uma dificuldade imensa para passar, né? E muitas vezes o que complica mais ainda é que você quer passar no rito de passagem, você quer passar por um rito, você quer passar de momento, e às vezes as famílias não deixam, a sociedade não deixa, entende? Eu já vi muita gente assim, quero ser independente, quero morar sozinho, quero morar com meu noivo, eu quero casar, e meu pai e minha mãe não querem. Ou seja, além de hoje não ter claro os ritos de passagem, também as famílias não querem que as pessoas passem. Todas as famílias não, mas muitas não querem, né? Ou então, assim, não faz nenhuma pressão. É a realidade que a gente tem hoje, né? Traz alguns benefícios, traz alguns malefícios. Mas o importante é o quê? Você ter clareza na sua vida no que você quer. Como é que tá esses ritos? Né? E o esforço que você vai ter que fazer. Porque também tem muita gente que passa, né? Eu já atendi muita gente que, casou, então casamos. Daí quando casa, essa novidade do casar, dividir a vida com alguém, né? É muito difícil. Nossa, nunca pensei que o casamento ia ser assim. Ou seja, não se preparou para a passagem de fase. Então, também, não posso esquecer também que hoje em dia tem toda uma teoria, né, da liberdade, ou seja, você faz o que você quiser, né? Tem aquela frase que me irrita, aquela frase que me dá irritação, quem se define se limita. Mas, gente, presta atenção, é necessário que você se defina, é necessário que você se limite, é necessário que você encontre, como a gente fala no Viktor Frankl, o seu sentido da vida. Encontrar o sentido da vida, encontrar o seu lugar na sociedade, uma definição, uma limitação, não é uma coisa ruim. É ruim se alguém te impor isso. Mas se você puder escolher, se delimitar, e claro, se limitar vai ser bom para você. Porque você não vira aquele genérico, eu posso ser qualquer coisa, mas você não é nenhuma. Então o melhor é o quê? Se defina. Você se defina no seu processo. Já que temos essa liberdade, o melhor é o quê? Você vá lá e se defina. Mas hoje em dia a gente tem essa teoria moderna. A teoria de que, não, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar a nossa fase, vamos pensar em amanhã. E isso causa um caos muitas vezes, né? Às vezes é bom porque a pessoa tem um pouco de margem de manobra, mas muitas vezes eu vejo assim, as pessoas se perderem nessa indefinição. Se perderem numa fase que está agradável, mas a pessoa não muda para a próxima fase e fica eternamente, né? Síndrome do Peter Pan, né? Eternamente jovem. Né? Ou seja, hoje em dia é extremamente necessário que você preste atenção nas fases da vida e que se você quiser, né, melhorar, evoluir, desenvolver sua personalidade, é necessário que você tenha claro o que você quer, tá? E sim, você vai ter que se definir, você vai ter que se limitar. Mas esse limitar vai criar o quê? A sua personalidade. Né? Ou seja, quando a gente se limita, quando a gente se define, a gente fortifica a nossa psique, a gente se fortifica enquanto pessoa, e aí quando a gente se fortifica como pessoa, a gente tem mais possibilidade de ação. É meio paradoxal. Quanto mais você se define, mais possibilidade de ação você tem. Por quê? Porque daí você tem foco. Não é verdade? Então, gente, hoje eu queria fazer essa reflexão. Ou seja, hoje em dia a gente não tem mais ciclos tão claros, tá? É necessário que a gente preste muito atenção na nossa história para poder ver como é que foram os nossos ciclos,
para a gente poder se preparar para os próximos. Então é necessário que a gente preste atenção nisso, então, tá? Nos nossos ciclos de vida. E no que a gente quer daqui por diante, o que a gente quer fazer aqui para frente, certo? E claro, quando chegar os momentos dos ciclos externos ou voluntários, né, pessoais, aproveita, cara, aproveita e comemora, como eu vou fazer hoje, comemorar o meu aniversário. Então, gente, muito obrigado. A gente encerra aqui o nosso programa, tá? Você me encontra no facebook.com/em busca de sentido Radiovox, em busca de sentido radiovox@gmail, no canal do YouTube em busca de sentido Radiovox. Se você está escutando esse programa na Radiovox, saiba que tem um vídeo desse programa. E também você me encontra na Radiovox, obviamente, radiovox.org, toda segunda-feira às 10. Não está indo, mas vai acontecer. Tá bom, gente? Muito obrigado, eu sou o J. Borgoglione e acaba aqui o 50º programa. Semana que vem a gente volta com o 51, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, pessoal.